Existe um novo signo? Afinal de contas, existe o signo de Serpentário? Isso é mais uma polêmica, né, envolvendo a astrologia. Astrologia é um assunto polêmico, né? E mais uma vez parece que está voltando essa moda, né, de falar, né, e de se perguntar se existe o signo de Serpentário. E, né, o que acontece é o seguinte: o Serpentário é uma constelação, realmente existe a constelação de Serpentário. Porém, o Serpentário não é um signo. Então, aí a gente já começa com uma diferença. Eu fiz até aqui algumas anotações para não esquecer de falar nada, né? Que signo e constelação não são a mesma coisa, né? São coisas diferentes, tá? Então, o que é signo e o que é constelação, para a gente acabar com esse mito do signo de Serpentário, né? Constelação são figuras geométricas, né, que foram formadas através de linhas imaginárias, né? O homem imaginou, ficou olhando para o céu, imaginou lá, né, o que é aquelas estrelas ligando o pontinho, igual aquela brincadeira de ligar o pontinho, né? Que desenho eles imaginavam, que formavam, né? E assim surgiram as constelações, né? Que são linhas imaginárias que ligam as estrelas, né? E dependendo da cultura, dependendo do país, né, da região que você vive, as mesmas constelações podem ser completamente diferentes, podem ter desenhos completamente diferentes, tá? Então, constelação é uma coisa, tá? Signo é outra. Então, o que é signo, afinal de contas? Se signo não é constelação, o que é o signo, né? Signos são arquétipos, né? E o que são arquétipos? Aí você vai me perguntar isso, né? Mas o que são arquétipos? Arquétipos são poderosas imagens simbólicas, né? Que estão no inconsciente coletivo, né? E que agem, que exercem um efeito, né? Um poderoso efeito psicológico sobre nós, né? Então, isso é o signo, né? O signo, ele é, na verdade, uma energia arquetípica, né? E que nos influencia, né? Então, peraí, aí você vai me dizer assim, mas por que então que a gente fala que eu sou do signo de Áries e como é que aconteceu essa ligação entre as constelações e o signo, né? O que aconteceu foi o seguinte: lá os primeiros astrólogos, sei lá, 2, 3 mil anos atrás, né, lá os egípcios, os gregos, que eles começaram a observar toda essa movimentação do Sol, dos planetas, né, observar as estrelas, eles imaginaram o universo, né, como se ele fosse uma esfera, uma grande esfera, né, que chamaram de esfera celeste. E você tinha a Terra como o centro dessa esfera celeste, né? Você está observando a partir da Terra. E aí eles começaram a observar que o Sol, né, ele fazia um caminho ao redor da Terra, né? E esse caminho eles chamaram de eclíptica, né? Então eles pegaram essa eclíptica, que é esse caminho que o Sol faz, né, e dividiram em 12 partes iguais. Essas 12 partes, eles começaram a dar o nome das constelações que eles conheciam na época, né? Então, eles pegaram o primeiro dia, né, em que o dia e a noite tinham o mesmo período de duração, 12 horas, né? E aí começaram a observar lá e viram que quando o Sol, né, estava lá, e isso acontece quando o Sol está no Equador, né, quando está passando pela linha do Equador, o dia e a noite têm o mesmo tempo de duração, né? E nesse dia que começava, né, o dia e noite ter o mesmo tempo de duração, o signo que estava lá era o signo de Áries, né? E deram então o nome dessa constelação de Áries, que é por onde o Sol estava passando, né, a essa parte, essa fatia de pizza, né, da eclíptica, né? E para cada parte da eclíptica foram dando o nome dos signos, né? Então vem lá Áries, Touro, Gêmeos e assim, né, de forma continuada, tá?
Deixa eu ver mais o que eu anotei aqui. Então, isso é tão interessante, né, a gente notar que essa eclíptica de 12 partes, né, que tem 12 partes iguais, né, elas não correspondem nem mesmo ao tamanho das constelações. Né? Então acontece o seguinte, às vezes o Sol está passando ainda por Virgem, está lá na constelação de Virgem, passando pela constelação de Virgem, né, e o signo já é Libra, né, já entrou em Libra, né? Mas o Sol ainda está em Virgem, né? Aí você fala, nossa, mas que loucura, isso daí, por isso que a astrologia é uma coisa muito louca, que não funciona, aí começa toda essa discussão, né? E esse falatório em torno da astrologia. Mas que fique bem claro que a gente está trabalhando com arquétipo, né? O que nos interessa são essas energias arquetípicas, né? E não o tamanho da constelação, a constelação em si, ou se o Sol está ou não está lá onde que ele deveria estar. Né? Então é verdade que Serpentário existe, né? Ele está localizado do lado de Escorpião, né? E por acaso lá na época que eles estavam observando o Sol passar, fazer o caminho dele, né? Fazer a eclíptica, né? O Serpentário não estava no caminho do Sol. O Sol passa por Escorpião e o Serpentário está do lado de Escorpião. Então não nos interessa Serpentário. E o Sol também, a gente vai ter aí centenas de outras constelações, né, que também não interessam para a astrologia. O que interessa são esses 12 signos, né, que estão relacionados às constelações, e estão relacionados aos deuses da mitologia grega, né? Então há uma conexão com a mitologia, né? E tudo isso é simbólico, né? O que a gente faz é estudar símbolos, né? E isso que é o grande lance, é o grande barato da astrologia, né? Porque a gente está olhando para símbolos. Então o que nos interessa aí é, na verdade, esse significado mais profundo, esse significado psicológico, né? De figuras, de arquétipos que vêm lá do inconsciente coletivo, que influenciam a gente, né, e que nos levam a um aprofundamento da nossa psique, a um aprofundamento de nós mesmos. Né? Então, a astrologia ela é um instrumento de autoconhecimento. Tá? E é isso que nos interessa. Né? Então, fiquem tranquilos, não há um novo signo, né? Os signos continuam iguais, né? Nós temos 12 signos, tá? E tudo está bem, nada mudou, tá? Ainda não.